Olá, aluno da primeira série de ensino médio, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é gráficos e taxas, isso mesmo. Hoje a gente vai continuar falando de taxa média de variação, mas hoje a gente vai calcular observando o gráfico. Ah, interessante. Então, lembre, esse assunto faz parte do terceiro bimestre e a gente está trabalhando aí o currículo em ação. Então, se você tem o currículo em ação e esse material do terceiro bimestre para retomar, separe ele aí com você. Mas se você não tem, também não tem problema, tá bom? Você consegue acompanhar a nossa aula normalmente, mas para isso precisa separar aí folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, tá bom? Preparados para a aula de hoje? Ah, espero que sim, porque eu conto hoje com a presença, claro, da minha amiga professora Inês, para me ajudar aí no decorrer da aula, nas atividades, no chat, na devolutiva do povo, né, professora Inês? Isso mesmo. Bom, sejam também todos bem-vindos, os professores e pais que acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. Não se esqueçam, alunos, como sempre, entrem lá no chat da sua turma, o seu professor estará te esperando. Faça as atividades, envie as respostas e vocês, professores, repassem para nós as respostas dos seus alunos, o nome deles, a cidade de onde você está falando, para a gente divulgar aqui no Centro de Mídias. Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim, vamos dar destaque para a habilidade, né? Então, a habilidade da aula de hoje é EM 13 Mate 502. Então, é do ensino médio 502, tá bom? Lembrando sempre, professor, caso você tenha interesse na descrição da habilidade, saber os objetivos da aula, é só entrar lá no repositório, baixar esse PPT, que lá no final você encontra todas as informações, tá bom? Vamos começar com a aula? Então, vamos lá, ó. Pode pôr na tela para eles. Ah, já vai começar com uma atividade. Vai sim começar com uma atividade. Essa atividade, ela é o 2.2 adaptada. Então, é lá do currículo em ação, tá lá na página 123 e 124, tá bom? Já dá para ver que a gente vai construir um gráfico, né? Então, vamos ler. Esboce o gráfico da função salário, S de T, sabendo que T é o tempo de contrato em anos e S é o salário em números de salário mínimos. Então, a gente tem lá tempo, 0 anos, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Então, estão passando aí 10 anos, tudo bem? E esse 2, 3, 6, 11, 18 e 27 são a quantidade de salários mínimos. Então, se a pessoa está lá, entrou, ela ganha 2 salários mínimos. Depois de 2 anos, tem um acréscimo lá de 3 salários mínimos. Então, um salário a mais. E assim por diante. Então, tem que entender que vai ter o tempo passando e tem a quantidade de salários mínimos aumentando com o passar do tempo. Dá para ver que está aumentando, né? O que você vai ter que fazer? Marcar esses pontos no plano cartesiano. Então, o 0 e o 2 e o 3, o 4 com o 6, o 6 com o 11, o 8 com o 18 e o 10 com 27. Observe que a gente tem aí os dois eixos. Na horizontal, que seria o nosso X, né, no padrão, mas vai ser o T, que é a nossa quantidade de anos. De 0 até 10, de 1 em 1. Tá bom. E na nossa vertical é o S, que é a quantidade de salários mínimos. Só que aqui está indo de 2 em 2, 0, 2, 4, 6, 8, até o 28. Lembrando que se eu quiser um valor entre 0 e 2, vai ter o número 1 lá no meio, né? Entre 2 e 4 vai ter o número 3. É só marcar. Então, o que você tem que fazer? Marcar os pontos no plano, que nem a gente já fez nas últimas aulas, e falar para mim lá no chat que se na hora que você marcou, isso ficou uma reta ou uma curva. Professora Inês, eu sei que é só marcar pontos, mas são números bonitinhos. E aí, quanto tempo? Professora Roberta, tem bastante ponto, né? E a gente tem que dar oportunidade para os nossos alunos de tentarem, pelo menos, construir esse gráfico, esboçar de uma maneira correta e colocar no chat o que eles encontraram. Então, pessoal, manda para mim a resposta. Em 1 minuto e meio, a gente retorna.
para a atividade, isso mesmo. Voltamos à atividade e tivemos resposta lá dos alunos do professor Josimar, do primeiro C, lá de Dracena, os alunos da professora Renata, do primeiro A e B, da cidade de Gália. Também tivemos a resposta do aluno Renato, do professor Rafael, e da aluna Maria Fernanda, da professora Aline, dizendo que formou uma curva. É uma curva, professora Roberta? É uma curva, certinho, parabéns. Então vamos lá, ó. A gente tem que marcar os pontos no plano cartesiano. Começando com o 0 e o 2. Ah, quando é 0 é em cima de um eixo? É. Como tem o número 2 no S de T, quer dizer que no eixo S, que é o nosso Y, né? Vai estar no número 2. Então exatamente aqui, em cima do 2, vai ter um pontinho. Tá. Aí depois eu vou marcar o 2 com o 3. Então, 2 na horizontal com 3 na vertical. Aí você fala, professora, mas não tem o 3. Ah, o 3 está entre o... Meu Deus, hoje a lousa não quer me ajudar. Ele está entre o 3 e o 4. Eu acho que eu vou mostrar direto, viu, professora Inês? Não vai ter jeito. Posso mostrar direto? Sim, Posso? sim. Então, deixa eu acionar a caneta de novo. E vamos que vamos. Então, a gente tem aqui, ó. Ficou o desenho marcado na lousa, ele não quis sair. Deixa eu apagar aqui com a borrachinha. Não quer sair. Então tá bom, fica lá. Tá. Agora saiu. Então a gente tem marcado lá o 0 com 2, o 2 com 3, o 4 com o 6, o 6 com o 11, o 8 com o 18 e o 10 com o 27. E quando a gente traça ligando esses pontos, a gente percebe que isso é uma curva que tá lá subindo. Tudo bem até aqui? De boa? Na última aula a gente fez curva, na anterior fez reta. Ah, tá no mesmo esquema. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a taxa média de variação, que vocês já viram como calcular usando os valores. O professor Inês comentou um pouquinho do gráfico, mas hoje a gente vai ver bem sobre o gráfico, tá bom? Então vamos lá, pode colocar para eles. Lembra da taxa média de variação? Como que a gente calcula mesmo? Ah, para calcular a taxa média de variação de uma função, f de t, ou f de x, que seja, temos que encontrar a razão entre a diferença de dois valores consecutivos de y e a diferença dos dois valores respectivos de x. Peraí, respira. Razão. A gente vai descobrir aí uma fraçãozinha, onde em cima vai ter a conta de menos entre o y e embaixo a conta de menos do x. Vamos olhar no gráfico como a gente faz isso? Vamos. Então, olhando para esse gráfico, a gente tem marcado aí 3 pontos. O primeiro ponto que tem coordenadas x1 e y1, o segundo ponto que tem coordenadas x2 e y2 e o terceiro ponto que tem coordenadas x3 y3. Bom, para a gente começar, a gente tem que pensar no intervalo. Então, o primeiro intervalo que a gente vai olhar é referente a x1 e x2, ou seja, ponto 1 e o ponto 2. Que no x tem coordenadas x1, no y, y1. E no x, o segundo ponto, x2 e y2. Tudo bem? Como a gente faz mesmo? Primeiro, a gente vai vir aqui e vai fazer a diferença das coordenadas em x, ou seja, x2 menos x1. Depois a gente vai vir e vai fazer os respectivos no y, ó. No y. Então eu vou fazer y2 menos y1. Então eu pego primeiro a coordenada do x, faço a conta de menos, segundo menos o primeiro, depois a coordenada do y, faço o segundo menos o primeiro. Isso mesmo. Para poder calcular a taxa, diferença do y dividida pela diferença do x. Tá. E agora quando a gente pegar o próximo intervalo, quem vai ser? Vai ser entre x2 e x3. Então eu vou fazer o mesmo esquema? Vou começar fazendo x, então x3 menos x2, essa a diferença, e depois a do y, y3 menos y2. Então, sempre no gráfico, primeiro eu olho na horizontal, faço a conta de menos, segundo menos o primeiro, e depois eu na vertical, segundo menos o primeiro. E aí sim eu acho a taxa fazendo primeiro a variação do y dividida pela variação do x. E aí, você achou isso muito difícil? Será que vai ser fácil de fazer essa conta? Vamos olhar o gráfico que a gente fez? Vamos calcular a taxa lá? Vamos, para ver como exemplo? Então, vamos lá para exemplo. Ó. Exemplo 1, atividade 2.1. Peguei o primeiro intervalo. Então eu peguei o primeiro ponto que era 0,2 e o segundo ponto que era 2 e 3, que nem a gente marcou lá. Tá bom? Então, nesse primeiro intervalo, eu vou ter que fazer a diferença no x, que no caso aqui é t, né, de anos, e depois no y, que é o s de t, que é o salário mínimo. Tudo bem? Então, que conta eu vou fazer no eixo horizontal, que seria o eixo x? Eu vou pegar aqui, ó, não tá na direção do 2 e no 0? Vou fazer 2 menos 0. Então, aqui em cima, 2 menos 0. Quanto é 2 menos 0? 2. Então, na variação aqui, na horizontal, é 2. Agora eu vou a variação do y, que é na vertical. Na vertical, ó, o ponto aqui está na direção do 3 e na direção do 2. Então, eu vou ter que fazer 3 menos 2.
3 menos 2 vai dar 1. Ah, então aqui a variação é 1. Tá, e como que faz a divisão mesmo na taxa? A primeira é do y, depois do x. No nosso caso, o primeiro é do s de t, que é o papel do nosso y, e depois do x, que é o t. Tá, então quanto que deu aqui? Ah, do s de t deu 1 e do t deu 2. 1 dividido por 2. Quanto é 1 dividido por 2? Meio, né? 50 centavos. 0,5. Então, a nossa taxa média de variação deu 0,5. Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, achou difícil? Olhei lá no gráfico, lá na horizontal, fiz um valor menos o outro, anotei na tabela. Na vertical, um menos o outro, anotei na tabela e depois dividi. Sempre primeiro a vertical, depois com a horizontal, y por x, de boa. Vamos fazer um então? Vamos treinar? Você vai fazer para mim o próximo. Ah, então eu vou fazer agora, professora, do intervalo aqui, ó, deixa eu ver. Ah, usando nesse ponto aqui, ó, que tem coordenadas 2 e 3, e esse outro ponto aqui que tem coordenadas 4 e 6. É isso mesmo? Variação do y, que é o nosso t, ou do x, que é o nosso t, e do y, que é o nosso s. Ah, vai, você consegue. Professora Inês, e aí? Quanto tempo para eles pensarem na variação do t, na variação do s de t, e dividir s de t por t? Então, nossos alunos terão 1 minuto e meio. Pessoal, coloca lá no chat quanto você encontrou a taxa média de variação. Pode ser na forma de fração ou número decimal, como a professora já fez, tá bom? A gente volta daqui a pouco. Voltamos da atividade. Professora Roberta, só apareceu lá no chat 1,5 ou 3 dividido por 2. Então, vai um abraço para os alunos do professor Silvio, para os alunos do professor Eloy, lá de Louveira, para o Renato, aluno do professor Rafael, para os alunos Kevin, Lucas, Pedro Veronese, Regis, Carlos e Pedro Henrique, do primeiro C, lá de Dracena, do professor Josimar, para Mariana, aluna da professora Aline, para os alunos da professora Renata, da cidade de Galha, do primeiro A e do primeiro B, e para os alunos da professora Paula. Vamos conferir? Vamos lá. Então, vamos olhar primeiro no valor do eixo horizontal, que é o nosso t, que é o x, né? Então, a gente tem aqui o 2 e o 4. Sempre começa do segundo para o primeiro. Então, vou fazer 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Já sei que lá na minha fração, o número de baixo é o 2. Agora, no y. Bom, no y a gente está na direção do 3 e na direção do 6. Então, de cima menos o de baixo. Vou fazer 6 menos 3. 6 menos 3... vai dar 3. E esse é o valor que fica em cima da taxa média de variação. Então, é vertical e depois horizontal. 3 meios ou R$3 dividido para duas pessoas, R$1,50. Ou seja, 1,5. Ah, então a primeira taxa deu meio e a segunda deu 1,5. Tá bom, legal, já deu diferente, já percebi isso. Tudo bem?
Vamos fazer mais um intervalo para ver se dá diferente mesmo? Vamos, então vamos para o terceiro intervalo. Pode aparecer para eles? Terceiro intervalo, olha, quem são os pontos agora? Ó, este ponto que é o que a gente já usou, que tem coordenadas 4 e 6, e o próximo ponto que tem coordenadas 6 e 11. Quero de novo a taxa média de variação. Calcula o intervalo T, calcula o intervalo S de T, faz a taxa média de variação, coloca para mim quanto é e me fala lá se deu igual ou diferente, tá bom? Professora Inês, quanto tempo? Professora Roberta, também 1 minuto e meio. Então não esqueça, pessoal, coloque o valor da taxa média de variação e diga se foi igual ou diferente das anteriores, tá bom? Já voltamos. Voltamos da atividade. Professora Roberta, apareceu no chat lá 2,5 ou 5 dividido por 2. Então eu quero mandar um abraço pro pessoal que está mandando a resposta. Lá os alunos do professor Eloy, e ainda colocaram que são diferentes, hein? Lá de Louveira. O aluno Renato, os alunos do professor Silvio, também os alunos da professora Paula, da professora Renata, o aluno, aqui tá, aluno Francisco, da professora Vanilza, também mandou, lá do primeiro C. As alunas Rebeca, Mariana, Laura e Luana, do primeiro C, do professor Josimar. E a aluna Mariana, da professora Aline, todos falando que são diferentes. Vamos conferir? Vamos, eu fico feliz que tem aluno que participa de todas as atividades. Fico muito feliz com isso. E eu sei que às vezes você está aí assistindo da sua casa, na TV, não tem como participar, não tem problema, mas faz a conta e vê se acerta, tá? Participa da aula do jeito que consegue. Mas vamos lá. Então, quem que a gente tem de coordenadas aí? A gente tem que olhar o eixo, na horizontal, o eixo X, que é o T no caso. Tem o 4 e tem o 6. Então, 6 menos 4, né? Lembra? Do maior para o menor. Então, 6 menos 4 em relação ao tempo. 6 menos 4, 2 anos, tá? Já sei que esse vai ser o número de baixo. Tá, e no S de T, que é a quantidade de salários? Bom, a gente está na direção do 6 e na direção do 11. Essas são as coordenadas. 11 e 6. 11 é maior. Então, é 11 menos 6. Quanto que é 11 menos 6? 11 menos 6 é 5. Tá, então a variação do salário são 5 salários mínimos. Agora eu vou fazer a nossa taxa média de variação, que é a divisão entre o valor do salário e o tempo. Então, o nosso salário aí deu uma diferença de 5 salários e o tempo aí 2 anos. 5 dividido por 2, são 5 meios, seria uma resposta, ou R$5 para 2 pessoas, 2,50, então 2,5. Então, a nossa taxa média de variação nesse intervalo 3 é de 2,5. Tudo bem? Quero que vocês observem aqui no gráfico que eu marquei em roxo toda vez, todo o caminho que a gente fazia, toda a diferença no tempo. Então, o tempo estava passando aí de roxo de 2 em 2, pode observar. E aí, na vertical, que é o salário, estava mudando. Ó, o primeiro subiu 1, depois subiu 3, depois subiu 5. Dá para ver que está aumentando, né? Está subindo cada vez mais. Está indo, a quantidade de tempo está sendo sempre 2 anos, mas a quantidade de salários mínimos está aumentando. Legal. Tá, o que a gente vai fazer agora? Atividade 2.1, a gente vai pensar na relação que a gente tem até agora nessas taxas médias de variação. Então, eu tenho anotado aí, ó.
Existe alguma relação entre os valores das taxas médias de variação dos intervalos 1, 2 e 3, calculados nos itens anteriores? Que relação é essa? Então, intervalo de 0 a 2, a taxa era meio. Intervalo de 2 a 4, a taxa era 1,5. Intervalo de 4 até 6 anos, a taxa era 2,5. Eu quero saber qual relação que existe entre meio, 1,5 e 2,5. É só pensar que conta que você faz para chegar de uma taxa para outra. Professor Inês, é simples, olhar com calma, né? Sim, com certeza. Olhando com calma, olha, você vai ver que você não precisa nem fazer conta e nem precisa de calculadora, pessoal. Coloque o que você está observando aí de regularidade e manda para mim lá no chat. Mas faz isso rápido, hein? Porque a gente vai voltar em um minutinho só. Vamos da atividade. Professora Roberta, apareceu lá que aumenta de 1 em 1. Então, vai um abraço aí para os alunos do professor Carlos, lá de Olambra. Mas eles não mandaram resposta, hein? Cadê a resposta de vocês, alunos? Vamos? Também os alunos do professor Josimar, o Pedro Henrique e o João Vitor. Os alunos da professora Renata, lá da cidade de Gália. Os alunos da professora Cleusa, da professora Paula. A Silvaninha, também aluna do professor Josimar, mandou a resposta. Os alunos do professor Édipo, E só, vamos conferir? Vamos, então vamos lá, ó. Deu para perceber que meio para 1,5 para 2,5, a gente está fazendo o quê? Somando 1, é isso mesmo, acréscimo de uma unidade. Então tá aqui, ó, acréscimo constante de uma unidade. Tudo bem? Tranquila essa relação? Então a gente consegue fazer os próximos intervalos sem ter que fazer, olhando o gráfico, sem ter que fazer aquela conta das frações. A gente consegue pensar que tem um acréscimo constante de uma unidade, então facilmente eu consigo descobrir qual é a taxa média de variação nos intervalos de 6 a 8 e de 8 a 10. Então eu quero você, aluno, diz aí pra mim, quanto que são essas duas taxas médias de variação. Professora Inês, pouco tempo, porque além da aula tá acabando, é bem simples, né? Com certeza, é somar 1, pessoal. Então, manda na ordem quanto você encontrou da taxa média no primeiro intervalo, de 6 a 8, e depois no segundo intervalo, de 8 a 10. Já voltamos em 1 minuto. Vamos da atividade. Professora Roberta, gostei de ver. Colocaram lá 3,5 e 4,5. Então, vai um abraço para os alunos do professor Édipo da escola Neide, da professora Clícia, professora Renata lá de Gália, os alunos de Olambra, que agora mandaram os resultados, da professora Paula, do professor Édipo, da aluna Cassiana, da professora Renata, a aluna Mariana, da professora Aline, Poliana e Luana, do professor Josimar,
os alunos da professora Carmen e os alunos do professor Édipo. Vamos lá? Vamos lá. Então, ó, o que a gente tem que fazer? Somar 1. Ah, então se tá 2,5, 2,5, 2 inteiros, 2,5 décimos, mais 1 inteiro. Ah, dá 3,5, é isso? É. E somando mais 1? 4,5? Ah, então a gente descobriu aí todas as taxas. Muito bem. Então eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, que foi descobrir taxa, olhando o gráfico. É o mesmo assunto, só que de uma outra visão. Legal, né? Espero mesmo que tenha gostado. Então não esqueça de fazer a tarefa referente a essa aula de hoje. Vai até o dia 23 de dezembro, mas não precisa deixar até lá, né? E quero agradecer especialmente a todos que continuam aqui junto com a gente participando, tá bom? Certo, professora Inês? Isso mesmo. Também vai aparecer para você aí embaixo o QR Code e o link. Avalie a nossa aula, diga o que nós precisamos melhorar para que você, aluno, aprenda cada vez mais matemática e goste. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!